Café com informação. Oferecimento: Teresina Shopping, Carvalho Supermercado, Lemes Locação de Móveis e Objetos, Romeu e Julieta Confeitaria e Buffet. Quer mudar o seu visual da sua casa também? Então vem pro Carvalho. No setor de eletro, no setor de magazine, você encontra tudo o que você precisa, com preços incríveis, prazos inacreditáveis. É só o Carvalho que faz isso por você. Na região sudeste tem o Carvalho da Joaquim Nelson. Na região sul tem o Carvalho da Barão de Gurgueia. E mais, lembrando que nas filiais Mercadão Grande de Seu e Mercadão Kennedy, você encontra eletros e eletrônicos com preços inacreditáveis. Carvalho, um sempre perto de você. No programa Café com Informação, a presença de quem? Do humorista João Cláudio. Ele foi autor de um projeto de lei querendo que já se colocasse ar-condicionado nos ônibus no início dos anos 2000, em 2006, quando ele foi vereador, que por sinal só um mandato. Parece que ele chegou lá, viu, provou, não gostou e escapuliu, não quis mais a reeleição. E é com o João Cláudio que nós vamos conversar para saber o que houve, que naquele tempo já não aprovaram o projeto. Esse mesmo projeto que naufragou agora, tendo como sua autora a vereadora Cida Santiago. E aí, João, o que aconteceu? Eu soube que você, inclusive, foi vítima de chacota. Na época foi. Eu só fui defendido pelo Portal AZ e pelo Tomás Teixeira, que tinha, não sei se ainda tem ainda, o jogo aberto. O Tomás Teixeira fez uma defesa bonita a respeito do projeto, inclusive me telefonou parabenizando. Na época foi considerado uma excentricidade, uma loucura. Com Teresina, com os mesmos 40 graus, a mesma sensação térmica de 50 graus. O calor tem aumentado ali porque a condição climática no mundo tem piorado e vai piorar por conta do desmatamento, da contaminação dos lençóis freáticos e do efeito estufa. Você que morava na zona rural, tinha um sítio que hoje é zona urbana, você sente que lá o calor já aumentou. A Socope também nós tínhamos cerca de 10 graus a menos e piorou. Por quê? Pelos ditos condomínios ecológicos que desmatam, pelas invasões e por outros problemas. Um grande problema também seríssimo que é a contaminação dos nossos lençóis freáticos, que na época que eu fui vereador nós contribuímos com o Código Sanitário. Agora o seguinte, quando eu fui vereador, todo mundo acha que eu achei muito ruim. Não achei ruim não. Foi 4 anos de uma experiência riquíssima que eu aprendi muito, aprendi muito sobre legislação, sobre técnica legislativa, sobre orçamento, conheci as pessoas, tentei controlar. Aquela velha história de que nesses poderes também circula com bem de desenvoltura, a velha corrupção, você também não... Não, porque quando eles estavam conversando, os grupos, que eu chegava e dizia assim, vamos se calar, chegou o doido, vamos se calar. Então eles não tinham coragem. É o tipo da pessoa, esse daí a gente não pode abordar nesse sentido. Agora, eu tentava preservar a ingenuidade, a inocência, e sair virgem, mais ou menos virgem, porque você se demorasse um pouquinho quebrava o cabaço. Agora é o seguinte, perdi o cabaço. Agora é o seguinte, o que mais me entristeceu no legislativo, na experiência legislativa, Ari, é o que eu vejo no Senado, na Câmara Federal, na Câmara Municipal, o blá blá blá. A conversa, a dissimulação de trabalho, que não existe coisa nenhuma. Vamos nomear uma comissão para visitar os hospitais públicos, chama a imprensa, a comissão vai, visita e volta e ficou em nada. Só para criar factoide. Hoje, eu sei que para o equilíbrio das instituições democráticas, para a democracia, tem que ter um legislativo, um executivo e um judiciário independentes. Mas eles não são independentes. Hoje, além de não ser independentes, eles são interligados, interdependentes e comprometidos. Quer dizer que hoje a
corrupção é sistemática, endêmica nos três. Um está comprometido com o outro. E eu acho que se o Brasil hoje não precisaria mais de legislativo, porque na Câmara Municipal quem mandava era o prefeito, na Assembleia quem manda é o governador. Por isso é que o governador nomeia 15 suplentes, porque 15 suplentes que não têm mandato, eles fazem o que o governador quer, dão até a alma para ele. E no executivo também é a mesma coisa. Agora a Dilma não tem facilidade para aprovar o que ela quer, porque o dinheiro acabou. E também porque a sanha, a cobiça foi aumentando. O sujeito se contentava com pouco, agora ele quer mais. Antigamente o sujeito roubava 10 milhões, hoje ele quer 10 bilhões. Não há dinheiro que chegue. Mas voltando aí... Realmente. Agora, o ar-condicionado. Os meus projetos lá na Câmara, eles não saíram da Comissão de Constituição e Justiça. Esse meu, na época do ar-condicionado, ele foi considerado inconstitucional. Aí, porque gerava despesa e tudo. Aí eu fui além. Orientado por um advogado e um técnico do Tribunal de Contas, eu coloquei o projeto no plano diretor de transporte, fiz até essa cartilhazinha. Todas as minhas leis eu fazia uma cartilha, a lei do silêncio fazia e distribuía. Ele foi para o plano diretor de transporte, mesmo assim ele é considerado inconstitucional. Mas esse mesmo plano diretor não é o que está prevendo? Não, aí foi outro, aí já, isso no tempo do Silvio Mendes, havia um anteprojeto de plano diretor de transporte, que foi modificado já na gestão do Firmino, quando fez a lei de integração e de, como é que chama, a tão sonhada licitação, que prevê tudo isso. Porque aquilo ali, havia um jogo de cena. O prefeito intimidava o CETUT, encostando contra a parede, o sindicato dos transportes, exigindo a licitação. A licitação é uma obrigatoriedade constitucional também, está previsto no Estatuto da Cidade, que é uma lei urbanística muito interessante. Só que o CETUT nem se incomodava, porque lá no judiciário ele ganha, no legislativo ele ganha, quer dizer, mas só que o CETUT também foi enfraquecendo, hoje está mais fraco. Então hoje chegou a hora. Eu acredito que os ônibus com ar-condicionado virão. A vereadora Cida Santiago esteve aqui e disse que virão em 15 anos. Que parece que nesse novo plano diretor prevê uma renovação de frota, inclusive com 10% de ar-condicionado, mas numa renovação que pode chegar em 15 anos. Você se lembra quando eu fui vereador que havia uns ônibus pequenos chamados alternativos? Sim. Que tinham ar-condicionado? Tinham ar-condicionado. E você sabia que a clientela deles era muito pouca? Você sabia que um dos argumentos de certos vereadores é de que o ônibus abre e fecha a porta, abre e fecha e o ar se vai, ó. Mas se você pode fazer linhas onde ele não precisa abrir e fechar tanto, ter paradas certas, como tem os chamados frescões no Rio de Janeiro. Eu apresentei esse projeto quando eu estive em Curitiba e vi que lá, que é uma cidade fria, 26 graus, hein? No verão, 26 graus no verão, há ônibus com ar-condicionado. Há também linhas sem ar-condicionado. Agora, a clientela que vai no ônibus com ar-condicionado, ela paga um pouquinho mais, porque senão ela terá que ser subsidiada. Veja, Ari, nós temos o projeto do pré-metrô, é um trem de superfície, ele é quase subaproveitado, porque na verdade aquilo ali era uma linha que era para ir até o Saci, o Parque Piauí. Ele levou 10 anos para chegar à Matinha. Da Matinha até a Praça da Bandeira levou 10 anos. Em progressão geométrica, para ele chegar ao Parque Piauí, seria no ano 3000. Ô João Cláudio, na sua época, em 2006, com a apresentação desse projeto, e já agora com a rejeição desse projeto da vereadora Cida, na sua opinião, o que é que leva os vereadores a ficarem visceralmente e literalmente contra o povo dessa forma? Tem barganha? Eles estão a serviço de quem? Quando eu era vereador, e antes mesmo de entrar, de ser vereador, eu sabia que havia uma bancada do CETUT. Como há no Congresso uma bancada ruralista, há agora uma bancada da bala, que quer que vender armas, desses lobbies. Eu sabia, mas eu não podia provar. Eu não posso provar. Eu sabia disso, que havia uma bancada que só fazia o que o CETUT queria. Agora, eu acho o seguinte, Ari, essa discussão, se ela fosse incrementada, estimulada pelos meios de comunicação, hoje, como nós temos redes sociais, internet e tudo, e a população fizesse realmente
uma pressão enorme, esse vereador teria que ceder, porque isso aí é uma questão de vida ou morte. De saúde. É uma questão de saúde pública. É uma questão, olha, eu acho... É uma questão de gestão. De gestão de gestão e de logística. Inclusive, na maioria das capitais hoje, os ônibus recebem subsídios porque não são a gasolina. Eles são a gás, porque eles têm determinados espaços laterais e na traseira que serve de publicidade, porque tem subsídios de mil coisas para baixar o preço da passagem. Se a população, nesse momento, aproveitasse para fazer uma grande reação, eu tenho para mim que os ônibus terão ar-condicionado em menos de 15 anos. Eu acho que o projeto do plano diretor, eu não conheço bem a fundo não, na época que eu era vereador eu conhecia, agora eu não sei, mas eu acho que o projeto do plano diretor que prevê o ar-condicionado será quase inevitável. Aliás, será inevitável, Ari, porque nós não vamos sobreviver a essas altas temperaturas, não. Eu pensei até que você pudesse incorporar no seu programa de humor, que eu vi, disseram que já virou até esses memes que tem por aí. Disse que estava todo mundo esperando o ônibus e o sol tão causticante, meio-dia, que o povo ficou ali atrás da parada, para tentar pegar a sombra da parada, daquela coisa mal feita que são essas paradas, esses abrigos de ônibus, tudo mal feito. Outra coisa inexplicável, como é que Teresina não tem parada de ônibus? Foi bom. E aí disse que o pessoal estava lá atrás, se protegendo do ônibus, do sol, e passa um gaiato. Vocês estão esperando o ônibus? Não, estão se escondendo do sol? Aí disse, não, nós estamos aqui querendo fazer uma festa surpresa para o motorista quando o ônibus chegar. Então, essa situação, não dá para você entender, Teresina, não se ter, pelo menos, inclusive o abrigo climatizado. Mas nós vamos voltar a discutir essa questão com o ex-vereador, cidadão de Teresina, o humorista João Cláudio, no próximo bloco. Café com informação. Oferecimento. Teresina Shopping. Carvalho Supermercado. Lemes, locação de móveis e objetos. Romeu e Julieta, confeitaria e buffet. Quer mudar o seu visual da sua casa também? Então vem pro Carvalho. No setor de eletro, no setor de magazine, você encontra tudo o que você precisa, com preços incríveis, prazos inacreditáveis. É só o Carvalho que faz isso por você. Na região sudeste tem o Carvalho da Joaquim Nelson. Na região sul tem o Carvalho da Barão de Gurgueia. E mais, lembrando que nas filiais Mercadão Grande de Seu e Mercadão Kennedy, você encontra eletros e eletrônicos com preços inacreditáveis. Carvalho, sempre perto de você. De volta com o Café com Informação e aqui conosco o humorista João Cláudio. E com ele estamos tratando da história do ônibus climatizado e agora da falta de abrigo de ônibus climatizado. Você sabe, voltamos à questão do plano diretor. Podemos falar nele. Pode. Que foi muito pouco discutido. Quando eu fui eleito vereador, todo mundo, inclusive eu mesmo, julgava que eu seria um representante quase que natural das causas da cultura. Quer dizer, ser o vereador das políticas culturais. Mas não. Chegou até a ser presidente da Fundação Cultural, Monsenhor Chaves. Naquele tempo. Só que as minhas preferências foram se transmutando e eu acabei sendo um vereador muito ligado às questões urbanísticas. Porque os maiores problemas de Teresina são urbanos. Desemprego, transporte,
expansão da malha do tecido urbano, desmatamento, lençóis freáticos, aterros sanitários, falta de árvores, grandes vazios urbanos, por exemplo. O metrô sai lá, o pré-metrô sai de Itararé e vai até a Praça da Bandeira. Ao lado do metrô, da linha férrea, existem grandes espaços de vazios urbanos. Se alguém quer planejar uma cidade, construísse ali prédios de 3, 4 andares. Ocupava a área, fazia conjuntos habitacionais, não em lugares enormes, que quando você faz um conjunto habitacional, quilômetros de distância, você desmata, tem que calçar, tem que levar água, tem que levar ônibus, todo tipo de problema urbanístico. Você já pensou, na margem da linha férrea, se você construísse prédios de 3, 4 andares, você teria pelo menos uma clientela para o metrô que não usa. A clientela é incipiente e insuficiente. Mas só quem construiu na beira da linha férrea foi o Wilson Martins, fez um hospital. Os filhos dele, acho que para não comprar o terreno. Ninguém usa aquilo. Isso aí está previsto no plano diretor, essas grandes lacunas. Até 2008, quando eu fui vereador, eu dizia assim, os problemas urbanos de Teresina, eles estão no limiar da solução, eles ainda podem ser resolvidos. Depois eles serão irresolvíveis. Porque se você notar, há uma falência do Estado brasileiro. Hoje, se em Brasília há o tráfico de influência e no Rio de Janeiro há a influência do tráfico, hoje o crime organizado do Rio de Janeiro é mais aparelhado e mais poderoso do que o Estado. Eles têm armas que derrubam aviões, helicópteros, então o Estado está como se fosse refém na mão de um outro Estado supostamente fictício, um outro Estado oficioso e ilegal. Do mesmo jeito, o sistema de transporte de Teresina, Ari, até agora, mesmo com certitude de quem tenhamos todas as dúvidas, questionamentos, reclamações, é uma instituição organizada, sindicalizada, que paga imposto, que promove eventos, que tem uma carga social, que dá empregos e tal. Mas se nós brincarmos com essa questão do transporte coletivo, se nós não olharmos para a necessidade da população, alternativas clandestinas vão surgindo, como surgindo em outras cidades. Aí surgem as vans, os carros, as linhas que não pagam impostos, que matam, que fazem tudo. Quantos crimes não foram feitos na questão do transporte urbano no interior de São Paulo? Assim, o bem-estar social da população, principalmente desse povo que precisa de ônibus, não está resolvido. Nós não temos, João Cláudio, um abrigo de ônibus decente. Não temos. Não protege nada de chega de sol, de chuva. Quando o Silvio Mendes foi prefeito, eu fiz esse questionamento na televisão, ao vivo, para ele. E o Silvio, você sabe que eu não podia falar nada dele na televisão, porque ele ligava na hora. Ele é valente. Ele ligou, ele disse, olha, eu queria dizer que foi uma promessa que ele fez de campanha, que as paradas de ônibus não foram feitas, porque a justiça, ela como é que diz? A justiça... Merda. Não, ela interditou o processo. Aí eu digo, onde é que está o critério, você agora estudando de direito, onde é que está o critério da razoabilidade das decisões judiciais? Como um juiz pode, dentro do seu juízo perfeito, determinar uma sentença, tomar uma decisão razoável, proibindo... Não é uma decisão razoável. Interditando uma parada de ônibus numa cidade quente como Teresina. Agora, o maior problema não é esse, meu amigo. Não é o dos ar-condicionados no ônibus, que isso aí é seríssimo, mas é paliativo, é aleatório. Não é o problema da parada de ônibus. O grande problema é que nós temos uma legislação municipal, estadual e federal que prevê 30% de área verde, de cinturão verde que nos circunda. E não há isso. Todo mundo... E não se cumpre. Não se cumpre. Todo mundo que compra o loteamento desmata. Como que aí a prefeitura não fiscaliza? Quando eles comparam, uma grande rede de supermercado comprou aquele clube das classes produtoras, haviam 240 árvores lá. Eu fui vereador, eu fui lá negociar. Para a construção desse prédio do Ministério Público Federal, ali onde foi encontrado o corpo da Fernanda Lages, e ao lado da sede da DRT, ali tinha uma floresta de soninhos, de macaquinhos que, evaporou-se, derrubaram. Ainda tem um pedaço atrás. Mas eu fui negociar com um cara lá que veio de São Paulo e com o fiscal da prefeitura. Sabe o que eles me disseram? Depois de horas e horas de discussão, porque esse é assim, vereador, nós vamos deixar 40 árvores no estacionamento. Que
o estacionamento tem uma árvore e tal. E eu fui dormir, não completamente feliz, mas pelo menos contemplado em algum aspecto. No outro dia que eu voltei, tinham arrancado todas as árvores. E vou lhe dizer, vou fazer uma denúncia, Ari, que o seu portal precisa lá fotografar. As margens do Rio Puti, na Marechal Castelo Branco, não é na Raul Lopes, na Marechal Castelo Branco, desde o quartel da Cefap até chegar lá depois onde mataram o Donizete Adalto, todas aquelas árvores que compõem uma floresta, que é a mata ciliar do Rio Puti, aquilo foi feito pelo Alferraz, aquilo é uma favela, o Alferraz tirou a favela e plantou aquelas árvores, elas estão comprometidas porque estão com as raízes expostas por causa da erosão. E sabe de onde vem a erosão? Do esgoto. O esgoto não devia ir para o rio, mas ele vai para o rio, mas ele não chega no rio Cano, ele desemboca antes, e aí ele vai caindo na terra, o cano não cai dentro do rio, ele vai cair na terra e vai abrindo crateras, fendas. Dá uma olhada lá, manda fotografar teus repórteres aí para tu ver. Todas as raízes estão expostas, nós vamos perder aquelas árvores. Cada vez que Teresina perde árvore, e principalmente se for árvores que compõem uma mata ciliar, quer dizer, contribuir para o rio secar, contribuir para a água diminuir. Os estão morrendo, dá a impressão que tem isso, porque está havendo um assoreamento e aquelas árvores no próprio meio no leito do rio. Nós tínhamos um lençol freático muito bom na direção de Altos, sempre verde, mesmo na época seca, Teresina Altos, Zé de Freitas e União. Sempre. Mas o que aconteceu? Foram desmatando, o lençol vai secando. Porque cada árvore frondosa de 30 metros, ela contribui, assim, uma copa assim, para fixar o lençol freático, não é? E ali tem uma mistura de vegetações, né? De um pouquinho de caatinga com mata atlântica, que é questionável se realmente é mata atlântica, mas ali tem uma mata fechadinha, né? Tem. Passaram aqui uma pergunta de um internauta que ele pergunta: o que diria Monsanto, Alberto Silva, Luiz Gonzaga e o Caetano de tudo isso? Você que foi... sempre... O Monsanto, o discurso é persistente desde 2000. A culpa é do PT. O Caetano diria: gente, não é para morrer de calor nem de fome, gente, é para brilhar. E Luiz Gonzaga dizia: eu só voto em quem Marco Maciel mandar. E o Alberto dizia assim: olha, eu sabia que isso ia acabar assim. Aquela ponte no meio, ligando as duas pontes da João 23, aquilo, além de não servir, vai comprometer as outras, pode cair as outras. Já estou dizendo que a outra vai cair. E eu vi no Portal AZ o Augusto Basílio dizendo que não vai cair. Então, quando o Augusto Basílio disse que não vai, porque eu tenho certeza que vai. Bom, esse foi o Café com Informação com o nosso querido João Cláudio. Até a próxima semana. Café com Informação. Oferecimento: Teresina Shopping, Carvalho Supermercado, Lemes Locação de Móveis e Objetos, Romeu e Julieta Confeitaria e Buffet. Quer mudar o seu visual da sua casa também? Então vem pro Carvalho. No setor de eletro, no setor de magazine, você encontra tudo o que você precisa, com preços incríveis, prazos inacreditáveis. É só o Carvalho que faz isso por você. Na região sudeste tem o Carvalho da Joaquim Nelson. Na região sul tem o Carvalho da Barão de Gurgueia. E mais, lembrando que nas filiais Mercadão Grande de Seu e Mercadão Kennedy, você encontra eletros e eletrônicos com preços inacreditáveis. Carvalho, sempre perto de você.